Olá, hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro fenômeno, a Bíblia. Olha, é o livro mais impresso, mais traduzido da história. Bilhões de cópias, é impressionante. Exato. Partes dela traduzidas para, sei lá, milhares de línguas. Mas aí fica a pergunta, né? Será que toda essa popularidade significa que ela é bem compreendida? Boa pergunta. O ponto-chave para começar, eu acho, é sacar que não é um livro único. É, na verdade, uma coleção. Quase como uma biblioteca. E isso que é fascinante. Pensar como essa biblioteca, com textos tão diferentes, foi organizada. Sabe, textos de épocas, estilos. Como é que eles se encaixam? Tem uma lógica por trás dessa estrutura que a gente conhece hoje? É exatamente essa a nossa ideia aqui. Investigar um pouco a arquitetura dessa coleção de escritos. Vamos tentar desvendar juntos como esses textos foram reunidos e, talvez, por quê. Bom, para começar, tem a divisão mais fundamental, né? Aquela que todo mundo ouve falar: Antigo e Novo Testamento. Esse nome mesmo, Antigo e Novo, surgiu lá pelo século II com o escritor Melito de Sardes. Ah, sim. E é super importante entender. O antigo não é no sentido de velho, ultrapassado, sabe? De jeito nenhum. É mais como primeira ou anterior aliança, né? O Antigo Testamento está mais focado ali na promessa, na história do povo de Israel. Isso. Aí o Novo Testamento já traz a nova aliança, claro, centrada em Jesus Cristo, no começo da igreja. Mas o ponto é a conexão, né? A segunda parte depende totalmente da primeira para fazer sentido. Perfeito. São como fases de uma narrativa maior, que se complementam. Exatamente. E essa narrativa toda, olha só, levou uns 1.600 anos para ser escrita, por mais ou menos 40 autores diferentes. Imagina a variedade de gente, de contexto. Nossa, é muito tempo e muita gente envolvida. Então, vamos dar uma olhada rápida no Antigo Testamento. Na tradição judaica, ele é chamado de Tanakh, mas na organização cristã, que é a mais comum para a gente, geralmente segue uma lógica mais temática. Certo. Primeiro vem o Pentateuco, ou Torá, que quer dizer a lei, são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É a base de tudo. A criação, as origens da humanidade, a história dos patriarcas e as leis dadas a Moisés. É a fundação mesmo, né? A base legal e narrativa para muito do que vem depois. Exato. Aí, seguindo essa biblioteca, temos os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Ufa! Haja história. Pois é. Contam a trajetória de Israel, a conquista da terra, o tempo dos juízes, a monarquia com Saul, Davi e Salomão, a divisão do reino, o exílio na Babilônia, o retorno, uma saga e tanto. É a história de um povo, com seus altos e baixos. E, bem no meio disso tudo, a gente encontra os livros poéticos e de sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aqui o tom muda, né? Muda completamente. É o coração da experiência humana ali, né? Adoração nos salmos, que são como hinos e orações. Isso. A sabedoria prática em Provérbios, a questão do sofrimento em Jó, a busca pelo sentido da vida em Eclesiastes, o amor em Cantares. É uma profundidade emocional muito grande. Mostra que não é só lei e história, né? Tem a vida como ela é. Com certeza. Essa mistura de gêneros é uma das coisas mais ricas, eu acho. E para fechar o Antigo Testamento, temos os livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. E depois os chamados profetas menores, de Oséias a Malaquias. Que não são menores em importância, claro. Não, não. É só pela extensão do texto. São as mensagens que Deus entregou através desses profetas, muitas vezes chamando o povo de volta para a aliança, denunciando injustiça, mas também trazendo muita esperança. Agora, pulando para o outro lado da biblioteca, o Novo Testamento. Aqui o foco muda, né? Fica bem claro. Totalmente. A figura central passa a ser Jesus. E começa logo com os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho, que significa boa notícia. Isso. E são 4, o que é interessante, porque não são biografias como a gente pensa hoje. São mais como retratos teológicos, sabe? Cada um com uma perspectiva, uma ênfase, talvez para um público diferente. 4 visões para tentar dar conta da complexidade de Jesus. Exato. Seguindo os evangelhos, vem o livro de Atos dos Apóstolos.
Esse funciona quase como uma sequência, uma ponte. Sim, ele pega a história do ponto onde os evangelhos param, né? A ascensão de Jesus, a chegada do Espírito Santo no Pentecostes e como a mensagem cristã começou a se espalhar primeiro em Jerusalém, depois pelo mundo romano. A história do início da igreja. Depois de Atos, a gente entra numa seção grande de cartas, as epístolas. E não são cartinhas pessoais, né? Eram documentos importantes, muitas vezes lidos em voz alta nas comunidades. Escritos pelos apóstolos, como Paulo, que escreveu muitas delas, mas também Pedro, João, Tiago. Isso para instruir, corrigir problemas e encorajar o pessoal nas primeiras igrejas. Tem as cartas de Paulo para igrejas específicas ou pessoas e as chamadas gerais ou universais, para um público mais amplo. Dando orientação sobre fé, sobre como viver. Exato. E, finalmente, fechando tudo, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que já assusta muita gente só pelo nome. Pois é, mas Apocalipse significa revelação, né? Não só fim do mundo, como o pessoal às vezes pensa. Verdade. É um livro cheio de símbolos, visões, foi escrito para dar esperança aos cristãos que estavam sofrendo perseguição. Fala muito sobre Deus estar no controle, sobre a vitória final de Cristo e, sim, sobre a renovação de tudo. E uma coisa importante sobre essa organização toda é que a ordem dos livros nem sempre segue a linha do tempo certinha. Não mesmo. Muitas vezes eles estão agrupados por tipo, né? Lei junto, história junto, poesia. Isso, por tipo de escrito ou por tema. E essa estrutura toda, com tantos autores, estilos, épocas diferentes, se conecta com a ideia de que a Bíblia é inspirada por Deus. Está lá em 2 Timóteo 3,16. A crença é que Deus usou todas essas pessoas diferentes, com seus estilos únicos, para comunicar uma mensagem coesa no final das contas. E tem aquela analogia ótima, acho que do Bruce Metzger, que compara a Bíblia a uma piscina. Tem partes rasinhas, que até uma criança anda, e tem partes fundas que um elefante pode nadar. Boa! Ilustra bem, né? Essa estrutura, mesmo complexa, tem pontos super acessíveis, mas também oferece uma profundidade que, nossa, dá para passar a vida estudando. A própria variedade de gêneros ajuda nisso. Então, recapitulando rapidinho, a Bíblia é essa coleção incrível, essa biblioteca, que a fé cristã vê como divinamente inspirada, organizada em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento. E cada parte com suas seções, lei, história, poesia, profecia no Antigo, evangelhos, Atos, cartas e Apocalipse no Novo. Com uma variedade enorme de vozes, estilos, gêneros literários, mas que de alguma forma tecem uma narrativa única ao longo de séculos. E aí fica talvez uma provocação para a gente pensar, né? Com essa diversidade toda de textos, de contextos, atravessando tanto tempo, qual seria o fio condutor principal? O que realmente amarra Gênesis lá no comecinho até o Apocalipse lá no final? O que conecta essa biblioteca inteira numa só grande história? Excelente ponto para continuar a conversa.